Começamos mais um Correspondente Médico com muitos assuntos e lembrando que, além de termos o doutor Fernando Gomes respondendo, eu estar aqui também, você tem a sua cadeira cativa aqui com a gente, viu? Porque pode sempre mandar sua dúvida, sua pergunta, hashtag Correspondente Médico, vai lá no Twitter, viu? E coloca a sua questão. E aí, doutor, tudo bem? Prontíssimo para mais um dia? Tudo bem, vamos lá. Pronto para mais um dia. Vamos lá, começamos então falando sobre vacinação, mas a vacinação na Europa. Veja só, a imunização na maior parte dos países começou no fim de dezembro, quase no Réveillon. E as campanhas estão em fases bem avançadas. Só que nos últimos dias, vários países do bloco alertaram para o baixo estoque de vacinas, o que inclusive chegou a atrasar as campanhas de alguns países. E diante disso, a Agência Europeia de Medicamentos recomendou o uso da vacina da AstraZeneca nos 27 estados membros. E a farmacêutica anunciou que vai entregar 9 milhões de doses do imunizante. Doutor, em parte da Europa, boa parte desses países começou aplicando a vacina da Pfizer, por exemplo, que foi a primeira a ser aprovada e a gente acompanhou aqui com muito louvor tudo isso, né? Mas agora a gente tem a AstraZeneca, Oxford, que inclusive é a vacina aqui que já chegou no Brasil, também fazendo parte desse pacote de vacina e agora com o anúncio da entrega de 9 milhões, 9 milhões de doses do imunizante. Então eles estão fazendo uma força-tarefa para conseguir dar conta dessa janela, né, entre solicitar mais vacinas e de fato recebê-las, porque é uma corrida mundial atrás desse imunizante. E a gente sabe que, assim, Elisa, existe uma preocupação e um racional para se imunizar o maior número de pessoas no menor tempo possível para que a gente consiga combater a pandemia. Então, assim, é natural de que a gente sabe que tem mais de uma vacina que foi desenvolvida ao redor do mundo, isso é natural. E depois do momento em que elas estão consolidadas, também é natural que essa preocupação, tanto da logística de aplicação, mas principalmente da distribuição, venha acontecer. O que a gente não pode deixar de falar ou mencionar é que isso acaba impactando, né, na nossa ansiedade, na nossa preocupação. Puxa vida, quer dizer, não só de cada pessoa, né, mas de grupos de pessoas. E isso faz parte. A gente precisa lidar com isso de uma forma muito tranquila, entendendo que vai chegar o momento, até lá o que a gente tem para fazer, eu digo, não só aqui o Brasil, mas todos os países, cada um tem a sua obrigação e sabe como, na verdade, manter essa questão do distanciamento e as medidas básicas. E até lá, tem jeito, Elisa, é torcer para que tudo corra da melhor forma possível e que todo mundo possa ser imunizado da forma mais rápida e eficiente que seja capaz. Como isso mexe, hein, gente, com a nossa ansiedade, com os nossos sentimentos. Isso ocorre com você também? Mande sua participação pela hashtag Correspondente Médico. Aqui mesmo no Brasil, essa expectativa para a chegada de insumos, quando chega cada carregamento, é uma felicidade enorme. Mesmo que isso corresponda a 5 milhões de doses, 10 milhões de doses, que é pouco diante do total da população, isso acaba nos tocando emocionalmente, né? São doses homeopáticas de esperança. A gente queria um carregamento imenso, mas tem de lidar com pouco. Não, são doses homeopáticas e se você parar para pensar, é uma coisa interessante, né, Elisa? Conforme a gente vai passando as notícias de como as vacinas acabaram sendo desenvolvidas, as fases de teste, aí a gente vê muitas vezes nas redes sociais, né, polêmicas, eu quero tal vacina, eu quero outra vacina, porque essa aqui é melhor, aquela é pior. E de repente o pessoal percebeu que, veja, não é o tipo de vacina, a pessoa quer a vacina, independente da que seja. Então é uma preocupação que faz parte e é da natureza humana e do nosso comportamento de ficar acompanhando isso de perto e torcendo para que tudo aconteça da forma mais rápida que for possível. Tomara, sempre. A gente citou aqui a questão da vacina de Oxford, AstraZeneca, nos países da União Europeia, que agora eles vão pretendem enviar um lote com 9 milhões de doses. E ainda falando sobre a vacina da Oxford, eu vou trazer aqui um destaque para vocês do nosso site cnnbrasil.com.br. É uma apuração da agência de notícias, a Reuters, que diz o seguinte: revelou que voluntários, aliás, eu vou ler o texto junto com você aqui, ó. Oxford não informou voluntários de teste de vacina sobre erro de dosagem. O que aconteceu? Os voluntários fizeram parte daquele grupo que recebeu a dosagem no momento de teste e, na ocasião, eles receberam metade de uma dose por causa de um erro de medição dos pesquisadores. E isso foi anunciado como parte dos testes, como se isso fizesse parte dos testes. Só que, na prática, quem recebeu uma dosagem diferente não foi avisada. Isso gera algum problema, doutor? Gera algum sentimento de, puxa vida, então eu posso ter corrido algum risco e não fiquei sabendo, ou não é para tanto? Do ponto de vista prático, o erro de dosagem foi para menos. E, paradoxalmente, a resposta imunológica foi para mais. Então, assim, no frigir dos ovos,
na verdade, tanto faz, não trouxe nenhum risco adicional, né? A única implicação ética que a gente vê é a questão de que todo voluntário precisa ser orientado, explicado do que está acontecendo na pesquisa e do que aconteceu de diferente do que foi combinado previamente. Mas isso mostra que é algo que a gente percebe na medicina, sabe, Elisa? Aqui a gente vê um detalhe, não vamos chamar de erro exatamente, mas um engano, alguma coisa que tenha fugido um pouco do normal e de repente você descobre uma outra coisa. Existem algumas passagens na medicina que também foram descritas dessa forma. Então, muitas vezes você planeja a coisa de uma determinada maneira e um erro, uma coisa, fortuita que acaba acontecendo, traz para você, que tem o olhar de observação apurado, um conhecimento diferente. E acabou que resultou em algo surpreendente, porque esses pacientes que receberam menos dose tiveram uma resposta interessante, como o senhor acabou de dizer. Então, a ciência já aproveitou para ter mais uma interpretação em cima desse fato. É isso que eu estou falando, né? Você imagina o seguinte, quem não tem o olhar apurado, quem não sabe o que procura, não consegue interpretar o que encontra. No caso, o que os pesquisadores estavam procurando era resposta imunológica e produção de anticorpos. E o que notaram foi que, dando metade da dose, veja, eles tomaram as 2 doses, mas a concentração foi menor, mesmo assim a resposta foi mais eficiente nesse grupo. Aí vem a questão de você pensar o porquê, né? Será que o sistema imunológico estimulado de uma forma escalonada, ou seja, primeiro você dá uma dose que vai dar aquela acordada no sistema imune e depois uma dose maior, faz com que de fato as células acabem trabalhando de uma forma mais eficiente? Enfim, aí é pano para manga, tempo para a gente pensar, entender e interpretar os dados. Mas fato é que esse pequeno engano não trouxe problema nenhum pela questão de como tudo aconteceu. E sim, os voluntários deveriam e acabam sendo, de alguma forma, avisados desse equívoco que foi o equívoco do bem, podemos falar assim. Para não gerar uma insegurança neles, né? Quer mandar sua pergunta? #correspondente médico. Vai lá no Twitter e mande a sua dúvida sobre vacina, sobre tratamento, sobre armazenamento dos imunizantes, por exemplo, porque este é o nosso próximo tema, viu? Como armazenar essas dosagens. Muitas dúvidas estão surgindo sobre a validade dos produtos, por exemplo. E tem um caso curioso que vale muito a pena a gente citar por aqui. Nos Estados Unidos, funcionários que estavam voltando de uma clínica de vacinação em massa no país, foram surpreendidos por uma nevasca, uma tempestade de neve. E ficaram bloqueados ali no meio do caminho com essas doses. Só que tem um detalhe, o grupo ainda tinha 6 doses da vacina que tinham sobrado. Qual foi a solução? Oferecer as doses para as pessoas que também estavam presas na estrada. Isso sem levar em conta critérios de grupos prioritários, se já estava na idade prevista para receber, se não estava. Doutor, as doses estavam ali e tinham braços de outras pessoas por ali. Essa atitude é errada? Ou, se não tivesse aplicado, teria jogado no lixo essas doses? Você imagina o seguinte, né, Elisa? A gente está vivendo um período de pandemia, dependendo do imunizante, existem situações e ambientes propícios para o seu acondicionamento, o que podem levar à perda do produto. E num momento tão importante como esse, perder um produto desse é a mesma coisa que você está desperdiçando uma joia. Então você imagina, que nem aqui, por exemplo, validade das ampolas, 12 meses a partir da fabricação, refrigeração de 2 a 8 graus Celsius depois que você abre para fazer a aplicação do imunizante, né? E utilizando a totalidade, principalmente no mesmo dia da abertura. Então você imagina o seguinte, abriu, está pronto. Tem ali a situação climática que impossibilita as pessoas de alguma forma... presos. Enfim, eu particularmente vejo isso como aproveitar algo que é extremamente importante nesse momento. É de se refletir, mas eles estavam com as doses ali. Aliás, tem um exemplo interessantíssimo para a gente trazer do próprio Rio de Janeiro, que a gente viu nas últimas horas, que uma unidade de saúde em Copacabana, no Rio, aplicou todas as doses ali nas pessoas que estavam presentes. E acabaram as pessoas do grupo que iam receber a vacina e sobraram 6 doses. E o que as pessoas fizeram, outras que não eram as que correspondiam à vacinação naquele dia, fizeram uma fila e pensaram, bom, se sobrar, estamos aqui. Até chamaram de xepa, doutora, xepa da vacina. E de fato tipo o fim da feira, né, Elisa? O fim da feira, aquilo que sobrou. Sim. E eles receberam as doses. E por que os atendentes fizeram isso? Para não jogarem fora
as doses que estavam lá. Tem isso, doutor? Se passa da validade, se passa do tempo em que a ampola está aberta, não tem como utilizar no outro dia. Sim, você pode perder o imunizante e a gente não quer que isso aconteça. É lógico que aqui a gente está falando de uma coisa muito séria, né? Porque se você faz o planejamento adequado e correto, é matemático, é praticamente cirúrgica a precisão. Mas a gente não pode ter desperdício numa situação como essa. E é lógico que abre aquela margem, né? Porque assim, a gente está falando de uma situação em que não foram pessoas que não faziam parte do grupo de risco que, de uma forma deliberada, foram incluídas no processo. O que dá essa margem, né, de discussão e pensamento. Não, a gente está falando de evitar o desperdício numa situação em que é tão importante essa imunização. E com certeza vai aumentar ainda mais o planejamento deles depois disso. Ainda falando sobre o combate à pandemia, doutor, um teste caseiro, veja só, teste caseiro, produzido por uma empresa australiana, está na mira do governo norte-americano. Com quase 450 mil mortos, minha nossa, sempre parece um absurdo falar isso, quase 500 mil de pessoas que já morreram para a Covid nos Estados Unidos. Então, eles estão buscando soluções para conseguir brecar a pandemia. E a administração de Joe Biden, novo presidente, anunciou uma parceria com a farmacêutica da Austrália para aumentar a produção desse produto. A ideia é que o país receba 100 mil doses desse kit por mês. E o teste promete uma eficácia de 95%. Doutor, teste caseiro, faça você mesmo. Como seria isso? Você imagina o seguinte, é como se fosse um teste de gravidez, sabe, Elisa? A mulher quer saber se está grávida, teve aquele atraso menstrual, está meio na dúvida, faz o teste e tem uma noção com uma triagem rápida, o que acaba sendo bastante importante na maior parte dos casos, não é verdade? 95% de eficácia é muita coisa. Aí como é que funciona? A pessoa tem uma espécie de um cotonete, ela tem um determinado solvente que tem o princípio ativo e um dispositivo que se liga a um aplicativo. E dessa forma, então, a pessoa tem acesso à resposta de se existe ou não a presença do coronavírus na secreção nasal e orotraqueal. Então, assim, acaba sendo bem interessante, né? E um número, né, sedutor, né? 95%. Como que isso poderia ser utilizado de uma forma adequada? A pessoa tem a suspeita, ou porque teve contato com alguém, ou porque surgiu algum sintoma, você corta aquele período burocrático que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, que é de você marcar um exame, muitas vezes você precisa ter uma solicitação. Por mais que seja rápido, os laboratórios têm a sua organização, têm sua fila e espera. Dessa forma, você poderia rapidamente ter a informação, o que é previsto aqui em cerca de menos de meia hora, cerca de 15 minutos, você já tem essa resposta e você poderia, então, tomar as providências cabidas. Por exemplo, se você mostrou que você está com coronavírus, você vai se isolar, vai procurar o seu médico, vai conversar e vai, então, estabelecer um critério para você e para as pessoas que estão à sua volta. E com isso, com o uso racional, a gente conseguiria, né? É isso que Biden certamente está pensando, ajudar até a força-tarefa da própria população em controlar o espalhamento do vírus. Interessante, hein? Veremos aí as cenas dos próximos capítulos quanto a esse faça você mesmo, né? Esse compre e faça em casa. Doutor, agora teremos perguntas, viu? Porque tem muita gente mandando questionamento aqui pela nossa hashtag correspondente médico. Vamos ver qual vai ser a primeira pessoa que vai aparecer aqui pra gente. José Roberto Godoy. Bom dia. No caso dos idosos, existe alguma condição de saúde em que não se recomende vacinar por enquanto, doutor? Bom, vamos lá. Aqui é aquele momento que a gente abre o consultório, né, Elisa? E a resposta é para o Brasil inteiro. É assim. Na verdade, se a pessoa tem sabidamente, né, uma resposta alérgica muito pronunciada a qualquer vacina anteriormente, é uma situação em que o idoso ele vai precisar sim ter contato com o seu médico e elaborar a melhor estratégia possível, porque esse seria o critério absoluto, uma reação alérgica, para que você deixasse de imunizar uma pessoa. Certo. Fora isso, não existem outras situações em que você possa dizer que exista uma contraindicação absoluta. É lógico que situações clínicas, como, por exemplo, a pessoa está na vigência de uma outra infecção, a pessoa, por exemplo, tem uma ferida aberta no braço, no lugar onde iria receber a vacina, são situações muito especiais e é lógico, aí você vai precisar de um profissional da saúde de perto para passar uma orientação. Então, salvo esse antecedente de ter uma reação alérgica já documentada a vacinas prévias, as demais situações você vai precisar de um profissional para te orientar, caso você tenha alguma dúvida. Muito bem, mais uma pergunta aqui, ó, que chegou para a gente pela hashtag correspondente médico. Mande a sua também, hein? O nome, puxa vida, as pessoas colocam às vezes uns nomes diferentões, né, no login, que a gente nem consegue aqui decifrar, mas você vai saber que é você que está falando, viu? Correspondente médico, gostaria de saber se pessoas com psoríase
tem mais chances de ter a forma mais grave da Covid, já que as suas células já são atacadas por sua defesa imunológica. Legal a pergunta, hein, doutor? Você imagina o seguinte, Elisa, a psoríase como uma doença autoimune, que tem aí um desbalanço da questão da resposta imunológica, né, ao próprio corpo, você imagina então uma infecção viral e, sobretudo, também a forma de você tratar a psoríase, sendo que muitas vezes são utilizados medicamentos que vão interferir no próprio funcionamento do sistema imunológico. Sim. Então, você imagina, se eu tenho uma infecção viral, numa pessoa que faz uso de um remédio que já deixa o sistema imune de propósito mais enfraquecido para que não tenha a manifestação da própria doença autoimune, você pode imaginar que existe sim uma chance maior de ter uma evolução clínica, não só do coronavírus, mas de qualquer outra doença infecciosa de uma forma mais pronunciada. Lembrando que como também existe, aí vem aquela resposta do olha por um lado, olha por outro, né? Como existe sim uma resposta inflamatória que nos preocupa no coronavírus, às vezes até a questão da imunossupressão pode ser que abrange a sua manifestação clínica. Mas o que o racional nos diz é o seguinte, a pessoa que tem o seu sistema imunológico enfraquecido propositadamente por medicamentos para controlar a psoríase, pode apresentar aí um quadro infeccioso de uma forma mais grave. Interessante, hein? Você tem mais dúvidas a respeito disso? Mande para a gente pela hashtag correspondente médico, porque a gente vai falar nos próximos dias muito sobre doença autoimune, quando nós estivermos com o grupo de vacinação já dentro das pessoas com comorbidade. Até que ponto a minha doença entra nessa comorbidade? Você tem dúvida? Manda, aproveita, viu? A gente traz mais uma participação aqui, vejamos de quem é. Jean Evangelista. Estou no meu 7º dia de recuperação da Covid, em casa, e estou sentindo muita dor na musculatura das pernas, coxa e panturrilha, e dor de cabeça constante. Passa tomando dipirona, mas volta logo. Isso é normal, doutor? Jean, a gente sabe que assim, é uma infecção viral, tá? A gente bota o nome do coronavírus, fica todo mundo muito preocupado, mas basicamente é uma infecção viral com toda a resposta inflamatória que a gente conhece. Então é de se esperar que algumas manifestações clínicas aconteçam mesmo, de desconforto, dor, muitas vezes essa questão da mialgia, que é essa dor muscular. Então o uso de analgésico pode ajudar nesse momento para que esse desconforto deixe de acontecer. É algo esperado que venha a acontecer e assim, se de fato está de alguma forma ajudando a utilização da medicação na dose adequada, da forma adequada, na frequência adequada, a orientação é que ele faça uso disso, continue cuidando da sua saúde, se alimentando bem, se hidratando bem, repousando, porque o período que a gente tem agora é um período que chama de convalescência. Depois que a gente tem uma doença, Elisa, todo aquele período em que o próprio corpo físico vai se restabelecendo se chama convalescência. E é natural essa resposta e muitas vezes em algumas pessoas pode se prolongar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Doutor Fernando, obrigada, viu? Mais um dia juntos aqui. Obrigado você, Elisa, e pessoal, até breve. Valeu, gente. Este foi mais um Correspondente Médico.